Buenos, meu povo! Como é que estamos? Espero que estejam todos muito bem. Dando início, né? Espero que estejam todos muito animados para dar início à nossa pós-graduação em Direito de Trânsito aqui na nossa Faculdade Legale. Faculdade Legale que vem pensando aí muitos cursos, tanto de pós, MBA, né? Cursos práticos de extensão, muito conteúdo pensado na tua prática, né, na tua vivência da advocacia, na tua vivência no mundo jurídico. Né? Todos os nossos cursos têm esse viés prático. A gente até costuma dizer que é onde tu consegue transformar efetivamente, né, o teu investimento aqui nos cursos, que, convenhamos, né, é um investimento super acessível, mas que tu consiga multiplicar esse valor investido em honorários no teu escritório. Então, todo o nosso curso, todos os nossos cursos, são pensados nesse formato. E eu tenho certeza, se tu já está aqui conosco, ou tu já conhecia a faculdade, né, ou se tu está começando pela primeira vez, também te convido a conhecer outros cursos aqui do nosso catálogo, né, de conteúdos para ti, acompanhar nas redes sociais, muito conteúdo no Instagram, muito conteúdo no YouTube, né, muito conteúdo gratuito lá que tu pode utilizar, que tu pode fazer uso e aprimorar ainda mais os teus conhecimentos. Né? Então, se tu ainda não conhece a Faculdade Legale, te convoco a conhecer, porque eu tenho certeza que a cada dia tu vai descobrir aí um conteúdo novo que vai te ajudar nesse dia a dia. E a gente precisa realmente de ajuda sempre, né? Porque a advocacia, o mundo jurídico, ele é algo muito mutável. A gente tem constantes mudanças, modificações, entendimentos, né? Então, tu ter aquele apoio do professor, do profissional ali da área, diariamente para te ajudar, é de muita valia. Então, acompanhe os conteúdos, né? Seja os cursos pagos e também os conteúdos gratuitos, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas bora lá então, aqui estamos na nossa pós-graduação em Direito de Trânsito. Não sei por que tu escolheu esse curso, né? Se tu pretende utilizar, fazer o uso do direito de trânsito, ou tu já atua no direito de trânsito de uma forma principal, exclusiva, se essa é a tua pretensão, ou se tu pretende incorporar como uma área secundária no teu escritório. Independentemente do formato, tenho certeza que o nosso curso aqui vai te ajudar a cumprir esse propósito, tá? Então, sejam oficialmente muito bem-vindos à nossa pós-graduação. Eu sou a professora Andrea Schaefer, a pessoa começa a falar que nem uma louca e não se apresenta, né? Então, Andrea Schaefer aqui na área, vamos escutar muitas vezes essa frase, Andrea Schaefer aqui na área, porque tem várias aulas aqui comigo. Eu tenho a honra de coordenar aqui o nosso curso de pós-graduação e não terão aula somente comigo, tá? Tem vários outros professores, uma grade de professores excelente, professores ali voltados 100% à prática, que estão ali no dia a dia, atuando no direito de trânsito e que com certeza vão colaborar e estão enriquecendo ainda cada vez mais os nossos conteúdos. Mas, para quem não me conhece, essa sou eu, né? E ao invés de trazer um currículo mais padrãozinho, né, com formação, títulos, né, que também é importante, mas quis me apresentar aqui de uma forma um pouquinho mais simples, um pouco mais sutil e de forma que realmente me representa, né? Que eu me considero, sou advogada, professora e empreendedora, né? Me considero uma empreendedora aí no mundo jurídico, né? Sempre tentando, né, visualizar como é que está o mercado, como é que está a sociedade e desenvolver aí novos produtos e novos serviços com base nessa realidade. Isso também é algo que eu vou compartilhar com vocês em alguns momentos, né? Essa lógica de pensar fora da caixinha, né? Quando a gente for conversar sobre argumentos, isso também é importante. E a minha missão, ela é te ajudar a ter realização profissional, a ter liberdade financeira trabalhando com direito de trânsito. E para isso, eu também produzo muito conteúdo, principalmente no Instagram, no YouTube, né? O Instagram é a minha rede principal, digamos assim. Então ali eu costumo compartilhar muitos conteúdos com vocês, tá? E nesses ícones aqui de baixo, Instagram, Telegram, YouTube, vocês clicando, né? Se tiver algum problema lá, joga no Instagram, Andrea Schaefer, né? Que vocês me acham facilmente. Em todas as redes, TikTok, não botei aqui, tô também, né? Se eu colocar meu nome lá, vocês vão me encontrar, tá? Então, pessoal, fácil de ser achada, não tô perdida por aí,
né, vocês me encontram para a gente poder bater um papo, trocar alguma informação, alguma tese. Então, sempre muito importante esse diálogo com vocês, tá? Então, pode adicionar. Sempre estou fazendo live lá no meu Instagram, com conteúdos, respondendo dúvidas, né? Abrindo caixinha de perguntas lá no Instagram, porque também acho importante ter essa interação, essa interatividade, não só com quem é aluno aqui da pós, mas também com quem é meu aluno de outros projetos, né? Eu tenho cursos fora também aqui da Faculdade Legal, cursos de extensão diretamente comigo, mentorias, enfim. A gente tá aí, correndo aí para trabalhar muita coisa sobre direito de trânsito e também sobre direito dos transportes. Mas me apresentei, né? Então, essa sou eu, simplificando aqui um pouquinho essa complexidade que é o ser, mas quero conhecer um pouquinho de vocês também, tá? Por isso, eu tomei a liberdade de fazer um formulário, né? Não é obrigatório, não é vinculado aqui à faculdade, tá? É realmente uma liberdade que eu tomei, porque como coordeno o curso, eu quero sempre conhecer um pouquinho mais dos alunos, né? Não tenho a possibilidade de conversar individualmente com cada um de vocês, até porque são, sei lá, 2.000 alunos, talvez, aqui nessa turma, então é muita gente, mas eu queria ter pelo menos algumas informações. É um formulário bem simples, né? Vocês podem clicar no link, caso não funcione, copie aqui esse endereço que está na tela para vocês, que vai estar no material também de vocês, né? No PDF tem esse link para vocês preencherem, né? Como eu disse, não é obrigatório, é opcional, é algo que eu fiz para conhecer um pouquinho mais de vocês. Então, ali vocês colocam qual é a formação de vocês. A grande maioria das pessoas que fazem esse curso, tirando uma média pelas turmas anteriores, porque estamos na terceira turma, né? Terceira turma desse curso de pós. Tirando pela média das turmas anteriores, a maioria é advogada, né? Advogado, bacharel em direito, mas tem sempre algumas outras profissões também participando. Vocês colocarem ali também em relação às pretensões de vocês, o que vocês querem, né, aprender, qual é o que é mais relevante, né, nesse universo da pós-graduação em Direito de Trânsito, que daqui a pouco não está contemplada na nossa grade e, se possível, né, se a gente puder incluir, eu vou fazer o possível para atender os pedidos de vocês. Já aconteceu, por exemplo, né, nós estamos na terceira turma. A primeira turma, né, estava pedindo muito um conteúdo sobre isenções, né, para pessoas com deficiência, né, na compra de veículos, e nós não tínhamos no currículo inicial. Coloquei uma aula bônus. O pessoal gostou muito que a segunda turma, isso já entrou na grade curricular. Na segunda turma, o pessoal me pediu muito um conteúdo voltado ao transporte. Incluímos como um tema bônus. O pessoal gostou tanto que agora a nossa terceira turma já tem, acho que são 2 aulas, se eu não me engano. Dei uma olhadinha lá na grade, mas, se eu não me engano, são 2 aulas sobre direito dos transportes. Então, realmente, no que for possível, né? Claro, tem coisas que o pessoal pede, assim, que, né, não dá para atender, né? Porque a gente não pode fazer tudo, né, que a gente queria. Mas, no que for possível, eu vou sempre dar uma olhada nessas respostas que vocês me mandam. E se der para trazer um conteúdo bônus, a gente faz, a gente testa. Se, né, for possível, vocês vão ter o pedido de vocês certamente atendido. Então, vale a pena aí preencher o formulário para a gente tentar construir o nosso curso cada vez melhor, cada vez mais necessário para atender os objetivos, né, para vocês atinjam as metas que vocês estão se propondo ao se inscreverem, né, ao dar início num curso de pós-graduação, certo? Então, preenche lá, né, se tu quiser aí participar, maravilha, vai ser muito bom poder te conhecer um pouquinho mais. Buenas, meu povo, o que a gente vai aprender no nosso curso, na nossa pós-graduação em Direito de Trânsito? Aqui, olha, só alguns títulos, né, dos nossos módulos aqui da pós-graduação. Então, eu vou explicar para vocês por que a gente está trabalhando tantos viés, né, por tantas óticas o direito de trânsito. Porque para conseguir realmente compreender toda essa sistemática, não adianta vocês conhecerem só o Código de Trânsito. Se vocês lerem o Código de Trânsito de cabo a rabo, do primeiro ao último artigo, eu não vou dizer que vocês são conhecedores do direito de trânsito,
né? E principalmente quando a gente busca essa aplicação do direito de trânsito na prática, né? Que é construindo uma defesa, um recurso, uma ação judicial, defendendo um processo criminal, defender, né, em relação a um processo administrativo, um acidente de trânsito. Então, são várias vertentes e que a gente, para poder atuar de forma efetiva em todas elas, a gente precisa ter muitos conhecimentos. E dentre esses, né, constitucional, base, né? Não tem como a gente falar de direito de trânsito se a gente não tiver algumas noções de direito constitucional. Então, teremos um módulo para trazer aí alguns princípios, algumas questões de direito constitucional aplicáveis e necessárias ao direito de trânsito. É uma aula aprofundada de direito constitucional? Não necessariamente, não é uma aula de direito constitucional, né, com todas as bases lá que a gente aprende na faculdade de direito. Mas é pegar lá alguns pontos do direito constitucional e aplicá-los na prática do direito de trânsito. Isso vai ajudar vocês a construir argumentos, a colocar argumentos de forma mais sólida. E quando a gente coloca ali, por exemplo, numa petição inicial, argumentos com base na Constituição, isso viabiliza, se for necessário, lá na frente, o ingresso de um recurso, uma interposição de recurso extraordinário, por exemplo. Se eu não tiver uma discussão de base constitucional, eu não consigo fazer isso. Tá? Então, por isso que é tão importante a gente conhecer essa base, né? Todas as legislações, né, nascem aí a partir da Constituição e precisam estar de acordo com ela. Né? E a gente também poder fazer uma análise crítica de alterações legislativas, de resoluções administrativas com base, né, nessa carta maior que é a Constituição Federal, certo? Seguindo, a gente vai para administrativo, porque inicialmente o direito de trânsito ele era um ramo, um subnicho do direito administrativo. Hoje eu já não enxergo dessa forma, né? Hoje eu já enxergo que ele é um ramo autônomo que tem sim, né, as suas origens e obviamente guarda aí a sua semelhança com o direito administrativo, porque é um ramo do direito onde é o Estado contra, né, não necessariamente contra, porque fica ruim usar essa palavra, mas são situações que envolvem o Estado e que envolve também o particular, o cidadão, a administração pública e o administrado. E aí a gente vai estudar, por exemplo, lei do processo administrativo, tá? Que serve para qualquer processo administrativo, e a gente vai ver o que cabe, né? Que tipo de aplicação cabe no direito de trânsito, princípios da administração, né? Então, tudo isso também, assim como uma base constitucional, tu vai solidificar, tu vai construindo argumentos, tu vai construindo posicionamentos com base nessas normativas bem fortalecidas, tá? Legislações e normativas, aí a gente já entra especificamente em trânsito, conhecer alguns aspectos do Código de Trânsito, alguns aspectos de resoluções específicas que vocês têm que conhecer também. Então, legislações e normativas de trânsito, vocês vão ter isso também bem aprofundado. Obviamente que a gente não vai trabalhar todas as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, até porque são muitas, mas vocês vão conhecer a estrutura, vão conhecer algumas resoluções, e a partir do momento que vocês entendem a lógica do sistema, vocês conseguem também analisar outras normativas com base nesse conhecimento. Tá? Isso também, esse tipo de reflexão é importante. Vocês não tem que esperar aqui no nosso curso, ou em qualquer outro curso, que vocês aprendam tudo, toda a base legislativa e normativa. Vocês têm que entender como funciona e como interpretar, quais são os conceitos necessários para que quando vocês estiverem diante de uma nova normativa, de uma nova legislação, vocês consigam ler e interpretar da melhor forma, certo? CNH especial e isenções para pessoa com deficiência, que eu até comentei com vocês, que surgiu inicialmente como um conteúdo bônus, né, na primeira turma, e de lá para cá já ingressou na nossa grade curricular, e é um conteúdo que o pessoal gosta bastante, envolve questões ali até de direito tributário, né, porque se pede a isenção de tributos na compra de veículo. Vocês vão conhecer um pouco o que é essa figura de uma CNH especial, por exemplo, por que ela é dita
como especial, uma nomenclatura que o pessoal usa comumente, mas nada mais é que uma CNH, digamos, comum, uma CNH normal, só que com algumas adaptações, né, de acordo com a necessidade daquele condutor. Então, vocês vão conhecer um pouco desse universo, e até para esse tema, não é comigo, eu convido a Camila Tiaen, que ela é uma especialista nesse assunto, dá cursos nessa área, mentorias nessa área, então realmente é uma pessoa super capacitada para conversar com vocês sobre esse assunto de isenções, tá? Seguindo, processo administrativo. Gente, vocês vão ter muita aula de processo administrativo. Vocês vão enjoar da minha cara, que a grande maioria dessas aulas de processo administrativo é comigo, mas eu tenho certeza que vocês vão ter ali, ó, toda a estrutura necessária para poder trabalhar. Tá? Conhecer desde o início do processo administrativo, auto de infração, que até a gente vai falar um pouquinho dele ainda na aula de hoje. Conhecer toda a estrutura do processo administrativo, como é que o que tu precisa saber para fazer uma boa defesa, um bom recurso. A gente vai conversar aí ao longo das aulas de processo administrativo. E, gente, sei que tem muita dúvida, tá? A gente está começando o nosso curso agora, né? Então, te digo, segura teu pagode, aguenta o teu coração, porque vocês vão ter dúvidas, provavelmente de temas que serão tratados mais adiante, tá? Então, hoje eu vou dar algumas pinceladas em alguns conteúdos, a gente vai entrar já em alguns temas, porém, vocês vão ter isso mais aprofundado quando trabalhar processo administrativo, quando trabalhar constitucional, quando trabalhar administrativo, tá? Legislação. Então, vai ter alguns tópicos que vocês vão ter mais detalhado em outros momentos, tá? Eu gosto de, nessa primeira aula, dar um geral, né? Para vocês, pelo menos, já ir se situando, né? Dar o situation aí da situação geral para vocês, tá? Então, processo administrativo são várias aulas, então são vários temas que a gente vai aprofundar bastante ali, alguns conceitos, algumas técnicas que são importantes e são essenciais para a tua vida, para o teu dia a dia de trabalho. Assim como o processo civil, né? Desde a construção de uma petição inicial, recursos, princípios, tudo isso tu vai ver também no módulo de processo civil. Direito do trabalho aplicável ali às relações de trânsito e transporte. Esse tema também surgiu como um tema bônus e acabou incorporando aí a nossa grade curricular da pós. Ela, entre aspas, foge um pouquinho, né, de quem trabalha diretamente com trânsito, mas acaba agregando muito conhecimento, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Tem situações, né, por exemplo, tu vai propor uma reclamatória trabalhista. Quem faz uma reclamatória trabalhista, por exemplo, de um funcionário do comércio e vai fazer uma ação trabalhista, uma reclamatória trabalhista de quem atua com trânsito, né, de quem atua com transporte, um motorista de carga, por exemplo, são situações completamente distintas, tem requisitos, né, às vezes tem um controle de jornada externa, tem várias situações específicas que digamos, o direito do trabalho puro e simplesmente ele não te dá, tá? Por isso que a gente resolveu convidar aqui o professor Custódio para vir trazer esse viés do direito do trabalho, né, aqui na nossa pós do trânsito. E aí vocês podem trabalhar tanto para empresas quanto para empregados, né? Quem trabalha no ramo do transporte, é muito comum que a gente costuma ter demandas por parte da empresa que envolvam algum conflito trabalhista. Às vezes pode ser que a gente nem atue diretamente naquela demanda, mas a gente é questionado sobre esses temas. Então, para vocês terem aí uma formação completa para trabalhar aí para uma empresa, por exemplo, para uma transportadora, é um tema importante que vocês precisam pelo menos conhecer, né? Eu não atuo, já atuei bastante no direito do trabalho, hoje não mais, já há alguns anos que eu não faço nada no direito do trabalho, porém, é algo que eu frequentemente vou dar uma observada, uma analisada, porque pode surgir em algum questionamento de algum cliente, tá? E também, assim, por parte do motorista, né? Como a gente atende muitos motoristas, o pessoal acaba tendo essa dúvida. Então, é bem importante. Penal e processo penal, e aqui, especificamente, trabalhar as questões de crimes de trânsito, que eu costumo dizer que é um subnicho dentro do direito do trânsito muito pouco explorado. Porque se a gente for parar para pensar, quem trabalha com processo administrativo, com trânsito diretamente, muitas vezes
não tem conhecimento sobre direito penal, sobre processo penal, como é que funciona o atendimento de um flagrante, como é que se encaminha a partir dali, como é que faz uma audiência de custódia. Então, quem trabalha no administrativo não tem essa vivência e não tem esse conhecimento. E o criminalista, normalmente ele é formado para atender outros tipos de crime, né? Ele tem uma outra visão do direito criminal, ele vai atender ali um crime de homicídio, que vai gerar que vai lá levar a júri, vai trabalhar outras questões do direito penal. Então, tu ter um profissional que una essas duas expertises, né, para trabalhar num tema que realmente é bem específico, conhecer tanto o direito penal, o processo penal e também as condições de trânsito, isso te torna um profissional diferenciado no mercado. Eu conheço pouquíssimos profissionais no Brasil, e olha que eu conheço advogado pra caramba, tá? Conheço muito advogado no Brasil inteiro. E eu conheço pouquíssimos profissionais especializados em crimes de trânsito, tá? Então, te atenta aí, te alerta se tu tem esse pezinho pro crime, que eu brinco, né? Se gosta aí do direito penal, talvez seja uma oportunidade de colocar isso em prática, aliando aí os teus conhecimentos sobre direito de trânsito. E o legal é que também para atuar com crime de trânsito, tu vai utilizar de todo o conhecimento da base administrativa, né? Por exemplo, para tu entender como é que funciona um crime de embriaguez, por exemplo, tu tem que reconhecer a resolução 432 do CONTRAN, que regula ali os meios de prova, o sistema probatório da fiscalização de embriaguez, por exemplo. Então, tu pega ali uma norma administrativa para te ajudar numa defesa lá no processo criminal. Então, é bem interessante tu unir essas expertises, né, esses conhecimentos. Direito dos transportes. Gente, direito dos transportes também, né, surgiu como módulo bônus, uma aula bônus na turma anterior, na turma 2, e agora vem incorporado no nosso currículo, também com uma professora convidada aí super especial para trabalhar nesse assunto, que é a professora Cecília Ribeiro, que ela é especialista na área de transporte de passageiros especialmente, então já dá aulas, cursos, mentorias nesse assunto também, super importante, e eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo e amar também as aulas dela. E por fim, nunca menos importante, responsabilidade civil. Responsabilidade civil é muito importante e aqui aplicável ao trânsito, tá? Porque a gente aprende, quem é formado em direito, a gente estuda a responsabilidade civil lá na faculdade, né? Tanto em relações com a administração pública, quanto em relações com particulares, mas a gente não tem isso aliado a outros temas específicos, tá? Então é diferente eu trabalhar numa ação de responsabilidade civil por erro médico e eu trabalhar numa ação de responsabilidade civil por um acidente de trânsito, ou por um buraco na via, que deveria ter sido consertado e não foi e causou dano. Então tem várias questões específicas que vocês vão, assim como no direito penal, né, criar aí um nicho especializado, né, nesse assunto. Também pouquíssimos profissionais no Brasil fazem essa, né, coligação de conhecimento, trabalhando responsabilidade civil e a temática de trânsito, e eu tenho certeza que se tu conseguir aliar essas duas coisas, tu vai ter muito resultado favorável, vai conseguir aumentar consideravelmente aí o número de condenações, se tu tiver aí em favor do autor da ação, ou até mesmo afastar uma condenação. Teve um acidente de trânsito lá, tu foi contratado para fazer a contestação do processo, tá pelo réu. Se tu tem um conhecimento tanto das bases de responsabilidade quanto dessa estrutura de responsabilidade no direito de trânsito, isso vai fazer com que tu consiga minimizar o problema ou afastar o problema para o teu cliente, tá? Então, cola aí nessas informações, né? O pessoal costuma dizer às vezes que tem tanta área do direito saturada, e eu acho que nada é saturado se tu souber usar, né? Então, daqui a pouco, se tu vai trabalhar na área de direito empresarial, tu focar num tipo específico de empresa, tu já desenvolve um novo nicho. Então, pensar a forma que vocês trabalham e a forma como vocês coligam, né, aliam as competências que vocês já têm ou as competências que vocês podem desenvolver para realmente ter
uma estrutura de trabalho, para ter um nicho de trabalho onde vocês possam se destacar, onde vocês possam ser especialistas e reconhecidos por essa especialidade, certo? Encerrando aqui o primeiro bloco ali com essas informações gerais, logo a gente volta com mais e mais conteúdo.